bom dia. Então, eu vou falar com vocês sobre estágios. Mas aqui agora, falando sério mesmo, estágio é muito legal. Eu vou conversar com vocês sobre estágio hoje. E aí, como é que funciona? Eu vou ensinar vocês a fazer relatório, vou mostrar algumas experiências minhas de relatório, de estágio, coisa muito legal. Vocês sabiam que eu já aprendi a escalar árvore? Isso aconteceu no estágio, entendeu? Eu fazia estágio no maior viveiro florestal depois, né? Isso em outro lugar de universidade. Tudo isso é coisa de estágio. E como é que a gente chega nesse nível? Fazendo as coisas hoje. Então, o estágio da Defacil é um estágio muito importante também. E aí, vamos lá. Primeira coisa. Todos os documentos, eles devem ser preenchidos sem rasura. Ah, passou corretivo, errou, riscou. Não serve, mas o documento deve ser rasgado, feito outro. Sem rasura. E tem que ser entregue na próxima sessão. Ela começa dia 4 de novembro já. E aí vocês têm que fazer o relatório de estágio e uma apresentação. O segundo ano, a apresentação, as duas turmas vão ser ordem de sorteio, a apresentação. Só que aí, olha só, o segundo ano é dia 11 e dia 12 de novembro, que vai acontecer, e o terceiro ano é dia 2 de dezembro. Todo mundo do segundo ano tem a opção de fazer ou digitado, eu vou mostrar para vocês o modelo de capa, vou explicar como é que funcionam as normas da BNT, tudo isso aqui a gente vai ir abordando depois. E o terceiro ano, se tiver algum estudante com pendência na documentação, eu já avisei, vou retomar o aviso, de que tem que me entregar a documentação nessa semana também, toda preenchida corretamente, e tem que me apresentar o estágio também. Porque se deixou pendências do ano passado, a gente resolve todo mundo junto agora, e eu quero ver a apresentação, para eu saber do que se trata também. Como que você só vai me entregar um documento que eu nem sei o que aconteceu? Tranquilo? Aí, tudo preenchido, tudo entregue, porque senão vocês vão reprovar no estágio. E aí, como que funciona uma recuperação de estágio? Depende. Porque tem várias possibilidades do estágio dar ruim. Tem a possibilidade do estudante não fazer, que mostra uma falta de comprometimento com as obrigações, não é mesmo? Todo mundo sabe que tem que fazer estágio. O segundo ano são 80 horas, o terceiro ano são 100 horas de estágio, todos sabem disso. Então, se não fez estágio, complicado, né? Dá tempo ainda de fazer, porque vocês têm que resolver isso até novembro. Vocês têm 3 semanas parados, longe da escola. 3 semanas parados não, vocês têm uma semana de folga e 2 semanas de estadia socioprofissional, que é sessão escola também. Enfim, então ainda dá tempo, corre atrás, faz esses negócios, pelo amor de Deus, não reprova por não ter feito estágio. Deu algum erro na documentação, vai ter a próxima sessão para poder resolver. O terceiro ano, além de precisar de me entregar o trabalho digitado, precisa também de imprimir depois. A gente vai encadernar direitinho. Só que isso vai ser na última sessão. Entendeu? Isso vai ser coisa para ser feita lá em 2 de dezembro, porque primeiro eu vou corrigir com vocês esses relatórios. Bom, então vamos lá. Eu entreguei esse papel, orientações de estágio, para vocês na sala de aula. Eu postei já no grupo na sexta-feira, entendeu? E hoje eu vou postar esse vídeo para vocês. Pelo amor de Deus, façam os negócios. Ô, gente, então, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com vocês sobre as minhas próprias experiências de estágio. E aí, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de estágio que eu já fiz. Já fiz 6 estágios diferentes. E como que eu fiz os relatórios. E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer o relatório de Facil a partir das experiências de vocês, como, por exemplo, ter que capinar num dia. Todo mundo pode capinar? Com certeza todo mundo sabe? Não. Tem que fazer uma planilha de documento. Todo mundo pode? Pode. Todo mundo sabe? Não. Entendeu? Então a gente vai pegar quais são os conhecimentos. Então, um bom estágio, ele envolve a gente aplicar conhecimento. E quais são os conhecimentos? Quais são as habilidades que eu tenho no meio disso daqui? Entendeu? Eu vou fazer qualquer atividade. Como que eu posso pensar aquela atividade que eu tô fazendo agora? Não sei. Eu vou pegar essa caneca. Como que eu posso pensar essa caneca no meu dia a dia? Entendeu? Essa caneca aqui, olha, dá para pensar ela como eu estou evitando de usar copos plásticos na empresa em que eu trabalho.
É uma caneca que, nesse caso aqui, ela ainda é de um festival de refrigerante, só que isso é de 1980, tá muito antigo. Qual foi o material que foi utilizado para poder fazer essa caneca? Ela é uma caneca de porcelana. Qual que é a diferença dessa porcelana aqui para, sei lá, um copo de vidro? Como que as pessoas pintaram? Como que fez os detalhes? Então, tudo isso a gente consegue pensar nas experiências de estágio também. Então, a gente tem que ir pensando criticamente as coisas que a gente está fazendo. O que, que é isso? Pensar criticamente. A gente avaliar a situação que a gente está vivendo, avaliar o mundo no nosso entorno, quais são as coisas que a gente está aprendendo, o que, que a gente poderia ter melhorado, quais são os nossos pontos assim maravilhosos que a gente brilhou demais, entendeu? Eu fiz, esse daqui já é o meu quarto relatório de estágio na licenciatura, que a gente faz 4, é o último. Então foi o quê? Aqui eu reuni as informações da capa e da folha de rosto, porque nessa época podia. E aí, mas tá tudo errado no final das contas. Aí tem o sumário para o relatório de vocês. O sumário, o índice é opcional, entendeu? Mas vocês podem colocar. E aqui, olha, tá a estrutura que eu tinha falado com vocês antes, olha só. Que é o quê? Aqui é a introdução, a conclusão, as referências bibliográficas, que são 3 elementos obrigatórios em um relatório. Aqui no meio todo, a gente tem o desenvolvimento. Só que não está com o nome de desenvolvimento, entendeu? Olha lá. A gente tem o memorial. O memorial é o quê? O memorial é a parte que eu falei aqui, ó. Cadê o papel que eu dei para vocês? No relatório, o que está sendo avaliado? Na introdução, apresentar um pouco sobre vocês e sobre as atividades que foram desenvolvidas no estágio. É bacana que se apresentem, contem um pouco da história de vida e das coisas que gostam de fazer. E de como isso se relaciona com a escolha por cursar um curso técnico. Vocês não estão fazendo técnico em agropecuária? Por que vocês chegaram nisso? E aí, o que eu vou avaliar na introdução? Apresentação pessoal do estudante, que está aqui, olha, essa parte que eu intitulei como memorial. Vocês podem fazer isso também, fiquem à vontade. As razões que motivaram a escolha do local de estágio e um breve resumo sobre as atividades e aprendizados que vocês tiveram. E aí, como que funciona isso? Está aqui no meu relatório de estágio também, ó. Aqui eu estou apresentando a escola, entendeu? E por que é importante saber essa escola? Foi lá que eu fiz estágio, então eu peguei... Aqui, olha, tá reunindo ainda, na verdade, 3 escolas diferentes que eu fiz estágio. Por que eu escolhi essas escolas? Então, cada um desses tópicos está falando isso daqui. Estou apresentando as minhas experiências, entendeu? E aí, aqui ainda tem as partes que são focadas no meu trabalho. Vamos lá, deixa eu diminuir isso. Ó, vamos lá. A introdução. A introdução aqui, então, eu vou falar o que são no começo dela. Tá falando que é sobre a universidade, né? Como que foi feito o estágio. Aqui são 3 estágios diferentes que eu tô apresentando. Como foi feito o primeiro estágio, como foi feito o segundo, o terceiro e o quarto. São 4 estágios. Perdão. E aí eu apresento. E aí, pra que faz estágio? Tá falando isso aqui também na introdução, entendeu? É na Aqui, olha, essa parte de baixo, por exemplo. Ó. Qual que é a importância do estágio? Ó, a graduação busca nos formar profissionalmente enquanto licenciados ou bacharéis. Contudo, em especial na geografia, essa experiência só ganha concretude com as pesquisas e experimentações de campo. Na licenciatura, o estágio se apresenta como possibilidade de inserção no ambiente escolar a partir do novo viés, o olhar do professor. Pois apesar do ambiente escolar ser algo com o qual estamos familiarizados desde a infância, as relações organizacionais e funcionais que nele se desenvolvem não são expostas aos alunos. A perspectiva discente, ou seja, a perspectiva do professor, né, não é a mesma da docente, que aqui é o estudante. Eu troquei, na verdade, explicando para vocês. Discente é o estudante, docente é o professor. E é com essa nova concepção que devemos nos habituar e buscar maior entendimento. É na prática que passamos a nos encontrar enquanto profissionais. A observação cotidiana e as reflexões provocadas servem como pilares na constante formação da identidade docente e a formação profissional de forma qualificada.
Isso daqui é um monte de palavra chique que é para falar que é o quê? Que é quando você está fazendo as coisas que você aprende. Isso daqui é a arte da escrita, meus queridos. É isso aqui que nós vamos trabalhar juntos daqui a pouco, entendeu? Na hora que a gente for falar dos relatórios de estágio de vocês mesmo. Isso daqui eu só tô falando isso. Mas se a gente sabe escrever, a gente sabe incrementar as informações. Olha lá, memorial, escrito em primeira pessoa. Vivi na cidade de Viçosa até meus 6 ou 7 anos, depois mudei para Ervalha, popopó. E ali tá falando e fala. Aí, olha só, memorial. Eu falei duas, duas páginas completas sobre mim, que eu estava apresentando todos os percursos, todos os meus gostos que me levaram até chegar ali onde é que eu estava. Vocês viveram um dia ou uma vida? Então, assim, tem muita experiência, pequenas coisinhas assim. Ah, não sei, eu gostava de pintar quando eu era criança e eu resolvi que depois eu ia fazer artes e design na universidade, porque eu gostava de desenhar quando eu era pequena, eu fui especializando nisso, entendeu? Então, assim, trabalhem a história de vocês, é importante se conhecer. Ó, o currículo, as escolas e a juventude. Então, o que é isso daqui? É o desenvolvimento já. Já cheguei no desenvolvimento. E nessa parte aqui, eu estou resgatando todo o processo de educação, como é que são as leis da educação no Brasil, entendeu? Como que funciona a organização de uma escola. Juventude, por quê? Quem são... A juventude é uma classificação, inclusive, de idade que ela pega dos 13 aos 29 anos de idade. Mas aí a gente para e pensa, de 14 para 15 anos que eu vivi, teve tanta diferença, e aí depois de 15 para 16. Então, quando a gente pensa juventude, é um monte de gente diferente que tá numa única casinha, assim, numa única caixotinha que não cabe. Então, quando a gente pensa o ambiente da escola, da juventude e tudo mais, é importante que a gente reflita que cada um tem um lugar de onde veio, cada um tá passando por um problema que ninguém sabe, cada um tem uma alegria, entendeu? Que poucas pessoas conhecem, entendeu? Tudo isso daí, ó, criticidade com o trabalho da escola que serve pra vida toda. Maravilhoso. Aí tá falando aqui da organização das coisas. Tarararararara. Depois eu voltei para as minhas experiências de estágio, isso que ainda faz parte do desenvolvimento. Olha lá, a primeira experiência de estágio foi no Colune, lá em Viçosa, aí fala do Colune. Depois foi na CASB. Eu fiz 2 estágios na CASB, que era do lado da minha casa. E aí o quarto estágio eu fiz na Raul de Leone, que é outra escola. Apresentei as minhas experiências trabalhando aqui, eu só tô falando da escola, entendeu? Cara, lá, ó. A partir de fevereiro de 1992, a Raul de Leone iniciou o funcionamento, tarará, entendeu? Li o documento da escola, fui atrás da informação e apresentei o lugar que eu estava. Vocês podem fazer isso sobre a escola que vocês estão estudando. Vocês podem apresentar aí fácil no relatório de estágio de vocês. E aí vocês escrevem uma parte só sobre isso. Aí, Facil. E Facil? Escola Familiar Agrícola? E aí, o que é isso? Como é que funciona essa escola? Ela funciona a pedagogia da alternância? Pedagogia da alternância? O que é isso? Entendeu? Então vocês podem fazer isso daqui também, mas não é obrigatório, entendeu? Eu estou ensinando vocês a fazerem um grandioso trabalho, mas para a escola pode ser mais simples que isso. Então apresenta a escola, apresenta a pedagogia da alternância, apresenta o que é uma formação no curso técnico em agropecuária, quais são as linhas de interesse de vocês, e aí quais são os trabalhos que vocês fizeram. Olha lá, ó, aqui já está dividido. O primeiro parágrafo está falando, a primeira parte, né, está falando do estágio 1. Durante o estágio 1, foi proposto aos estagiários? Estou falando aqui, expliquei como é que aconteceu, olha lá, ocorreu durante 3 tardes de uma semana e foram momentos muito agradáveis, porque éramos muitos estagiários e todos amigos. Era eu e os meus melhores amigos fazendo estágio, olha lá. Excelente. Aí a gente deu aula para os meninos, estou explicando isso daí. Depois veio o quê? A continuação do texto. Eu estou cobrando isso no desenvolvimento de vocês também. Ó. Para avaliar o desenvolvimento, será considerado organização das ideias, detalhamento das informações, apresentação dos conhecimentos
e presença de imagens. Tá vendo, ó? Como é que funciona isso daí na prática? Então, já chegou aqui, ó, ordenamento de informações. Vamos lá, organização das ideias, ó. No estágio 2, começou o segundo tópico, entendeu? Já mudamos de estágio. Aí tá explicado ali qual o tema que eu dei aula. A intencionalidade era desmistificar a visão de que só é índio quem vive no meio do mato. Hoje em dia nem é índio que se usa, nessa época já era indígena, só que ainda não sabia, a gente sempre tá aprendendo. Então, que hoje em dia eu botaria indígena quem vive no mato. O tema foi escolhido pela professora e a partir de seus pedidos estruturei a apresentação. Então aí, ó, fui eu que escolhi? Não, foi a professora. Eu já estou apresentando como que aconteceu a organização daquele evento. Foram apresentadas algumas tribos para que os alunos compreendessem a vastidão desses povos ao longo do território brasileiro. Contextualizei a população indígena, o processo de reconhecimento e identidade. Foi destacada a presença do povo indígena, a presença do povo Puri na região de Viçosa a Rio Pomba. Isso daí era para ser até Rio Pomba. Ou então o AA craseado, entendeu? AA, Rio, Pomba. E já no final da conversação foram apresentadas algumas palavras de origem indígena presentes no nosso cotidiano. Aqui eu usava indígena como sinônimo, não é? Enfim. Após esse momento de fala, foi mostrado aos alunos um rap guarani com a intencionalidade de mostrar que os índios possuem sua própria cultura, mas também utilizam da tecnologia como meio de preservar sua história e buscar reconhecimento. Piriri, papapá. Jogo da memória, lá, fiz um jogo da memória com eles. Enfim, tá tudo explicadinho direitinho, sabe? Vocês estão vendo? E aí depois, ó, chegou a conclusão aqui, eu apresentei um problema, tá vendo? A ideia inicial para o desenvolvimento da oficina era a produção de um jogo de tabuleiro com as informações que eu apresentaria. Contudo, imaginei que seria algo dificultoso, pois nem tudo que seria falado seria lembrado para responder as questões. A gente já passou por isso na escola, que eu já fiz joguinho de pergunta com vocês. Vocês lembram disso? Que eu já dei mais de uma aula sobre o tema, depois fui lá fazer? Enfim. Outro fato que preocupou foi a inclusão dos alunos deficientes na realização das atividades, pois em cada uma das turmas há um aluno portador de necessidades especiais. O jogo da memória se mostrou uma alternativa viável e inclusiva. Pá! Aí aqui já sou eu fazendo oficina de bússola em outro estágio, tarará. Ok, foi de forma inesperada que me apareceu a forma que a aula tomaria. O uso de montagens para relembrar conceitos anteriores e outros novos. A atividade avaliativa de discussão dos temas trabalhados através da aplicação de caça-palavras das questões embaixo. Aqui depois, olha só, a gente tem a conclusão. E aí, tem a conclusão que eu fiz aqui, como eu estou trabalhando vários estágios, ela deu uma página completa. E aí, cada parágrafo, eu tô abordando um tópico diferente, entendeu? Ó, o primeiro parágrafo da conclusão, então, eu tô falando que a disciplina de estágio, ela foi muito importante para mim, porque foi no estágio que eu fui aprender a fazer as coisas. Depois, eu falo da desigualdade social que eu presenciei na escola também, que isso daí foi um ponto que era diferente da escola que eu tinha estudado, entendeu? Então, foi uma nova perspectiva dentro do ambiente escolar ainda. No decorrer das regências, ou seja, das aulas que eu dei, eu acompanhei erros e acertos. Então, o que? Novamente aqui, eu tô refletindo as coisas. E aí, depois vai falando, que finalizar, né, vivenciar esse contato com a escola uma perspectiva de observação de uma nova inserção no contexto escolar, auxilia na formação de profissionais que busquem sanar dúvidas e despertar outras curiosidades em seus alunos. Traz a proximidade entre discentes e docentes, discente-aluno, docente-professor, devido ao fato de que, de certo modo, os estagiários se encontram nesses dois papéis. Então, ao mesmo tempo em que por vezes discordamos dos nossos professores, agora passamos também a compreendê-los melhor devido a uma complexidade das relações que se desenvolvem na escola. O estágio contribui para o amadurecimento profissional, mas ultrapassa esse aspecto e alcança o âmbito humano, atinge nossas percepções acerca da realidade e nos auxilia na caminhada da construção constante de uma identidade profissional que consiga agregar os estudantes no processo educativo dentro e fora de sala de aula. Lindo, né? A arte da falazada, novamente, entendeu? Tudo isso daí tá falando que é o quê? Que fazer estágio é muito importante porque a gente tá observando as coisas, não é a partir do aprendiz, igual a gente tá fazendo na escola.
Isso daqui vale para outros lugares que vocês fizerem estágio também. A gente passa a pensar a partir da perspectiva do profissional, que é quem? É a pessoa responsável por resolver qualquer problema que vai dar, por ser parabenizado por acerto, né? A gente não pode viver por isso também. Complicado. Enfim, então, o estágio é o quê? É esse momento ali em que a gente vai pensar a realidade para num âmbito maior, assim, numa escala maior, entendeu? Isso muda a gente enquanto pessoa também. Aí mostrei para vocês as duas experiências de estágio. Para concluir aqui, olha só, isso daqui é muda de semente de angico vermelho germinado, entendeu? Em um estágio que eu fiz. Aí várias outras mudinhas aqui, olha, de árvores nativas da Mata Atlântica, que eu trabalhei no estágio. Olha lá que bonitinho. Fiz aula de escalada em estágio, mais sementinhas de árvore. Isso daqui é produção clonal de eucalipto, do estágio que eu fazia no viveiro. Todas essas mudinhas aqui, elas foram feitas por estaquia, que é o quê? A colheita do raminho lateral da planta mãe. Entendeu? E a gente cuidava, olha lá, eu fazendo adubação com bomba costal no estágio. E aí é isso. Então, assim, estágio é legal, estágio vale a pena ser feito. Então, vamos lá. Esse daqui é o modelo de capa do relatório da escola, né? Agora a gente vai trabalhar o relatório de vocês mesmo. A capa é como? Tem o cabeçalho. No cabeçalho a gente tem aqui o nome da escola, já vai pronto essa página para vocês. Curso técnico em agropecuária, nome do estudante. Escrito em letra maiúscula, só que sem negrito. No meio da página a gente tem escrito relatório de estágio supervisionado. Lá no final da página, Itaipé, Minas Gerais, 2024. É assim uma capa, ó. Cabeçalho aqui em cima, curso técnico e o nome, estágio supervisionado Itaipé. Aqui tem a folha de rosto. A folha de rosto é o quê? Ela vem depois da capa. Ela complementa informação. Por quê? Tá aqui, ó, nome da escola, curso técnico, relatório de estágio. E o que? Relatório de quê? Relatório de estágio apresentado à Escola Família Agrícola de Caraí, Catugi, Itaipé, Ladainha e Facil como requisito parcial para obtenção do título de técnico em agropecuária. Orientadora, professora Isabela Souza Andrade. O que é isso daqui? O que é esse requisito parcial? O estágio é parte fundamental para vocês se formarem, entendeu? Para vocês terem o título de técnico em agropecuária e de formado no ensino médio também, de concluinte também. Então, assim, mas é a única avaliação? Não é. Então, é requisito parcial, é obrigação de vocês, mas não é a única. Aí, continua ali embaixo, Itaipé, Minas Gerais, 2024 de novo. E aí, no relatório, a gente segue, tem o quê? A página que vem logo em seguida é o sumário. O sumário, ele é opcional para vocês fazerem, entendeu? Sumário, qual é a estrutura obrigatória? Introdução, desenvolvimento, que igual vocês viram, nos meus relatórios de estágio, eu nunca dei o nome de desenvolvimento. Eu pegava cada um dos tópicos que a gente pode, que tem que ser trabalhado no desenvolvimento. Quais são os tópicos que tem que ser trabalhados no desenvolvimento de estágio? Como é que é? Primeira coisa, vocês têm que explicar o lugar que vocês foram fazer estágio. E aí, ó, entra de novo a questão de que relatório de estágio não é relatório técnico. Vocês podem escrever na primeira pessoa. Aí apresenta o lugar onde vocês foram fazer estágio. Que lugar é esse? Quem veio fazer estágio aqui na escola? Que escola é essa? Pega a explicação da introdução e desenvolve no desenvolvimento. Então, assim, elabora a melhor ideia. Foi fazer estágio numa empresa. Que empresa é essa? Como que funciona o atendimento dela? Ela é uma empresa de quê? O que vocês aprenderam? O que vocês viram nesse estágio? Vocês ficaram na secretaria dessa empresa? Vocês acompanharam trabalho de campo? Teve trabalho de campo e trabalho de campo fazia o quê? Cuidava da água, cuidava do solo, cuidava de plantação.
E aí, o que vocês fizeram? Entendeu? Nesse momento aí que vai vir no desenvolvimento. E aí depois a gente tem o quê? A conclusão, que é o fechamento de todas as ideias. Um parágrafo de introdução, como é que ele funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse documento que eu entreguei para vocês, ele é muito bom para poder mostrar isso também. Olha só. Aqui a gente tem a introdução, não tá com o nome de introdução, mas isso daqui é a introdução. O desenvolvimento, que já está todo dividido em tópicos, e a conclusão. A introdução, eu estou apresentando todas as informações que eu vou falar no documento de forma resumida. Olha lá, ó. Tarará, principais informações para elaborar relatório, organizar a documentação e a apresentação de estágio. Isso daqui eu vou trabalhar onde? No desenvolvimento do documento, relatório, apresentação. Já puxei meu desenvolvimento. E aí, depois, caso o estudante não conclua as atividades presentes na data marcada, será obrigatória a presença na semana de recuperação e não é possível a retirada do diploma de técnico em agropecuária sem que sejam resolvidas pendências. Então, eu já estou falando aqui o que eu explico melhor aqui também, que é o quê? O grande desfecho. Vamos trabalhar junto para todo mundo se sair bem em estágio. Aí, ó, tá vendo? Essa introdução é a introdução do trabalho geral. É assim que eu espero a introdução de vocês também. Desenvolvimento e tudo mais. Os anexos é o quê? Caso vocês escolham colocar as fotos depois, vai fazer o relatório escrito à mão, vocês podem imprimir as folhas de foto, tudo junto e colocar no final. Então vamos passar agora para esse momento de cal. Vamos começar a pensar agora tudo o que eu falei resumidamente antes, a gente vai começar a jogar aqui num quadro. Vamos fazer? Vamos procurar aqui, ó. Esse daqui é o Canva. Vamos ver o que o Canva tem aqui. Nota autoadesiva. Nossa, eu gostei dessa daqui. O que vocês acham? Vocês também gostaram, né? Porque só tem a opção de concordar. Vamos começar a trabalhar. O que nós vamos trabalhar aqui agora? Estágio. Uhul! Vamos lá, estágio. Quais são as principais informações da introdução? Então, vamos lá. Quais são os critérios de avaliação? A sequência das informações. Uma introdução tem que resumir todas as informações que serão trazidas no texto depois. Entendeu? Faz um resumo grandão de cada tópico abordado e das conclusões. Como que você pode dividir uma introdução? Ó? Uma boa dica aí de divisão de introdução. Divisão de parágrafos de introdução. Meu Deus, essa letra ela é o contrário, que perturbador. Deixa eu botar um troço de gente normal. Essa daí tá muito pequena. Gente, estamos aprendendo juntos, mas é só aumentar. 30 também deve ficar bom. Opa! 25. Pronto. 25 dá para todo mundo ler. Ó, estágio, então. Ótima, excelente letra. Divisão da introdução, então. Qual que é uma proposta para... Será que a gente consegue fazer isso? De F11? Consegue. Divisão de introdução. Uma proposta para vocês, então. Como é que a gente pode dividir isso? Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, ele vai sintetizar a ideia do texto, entendeu? Ele vai definir, sei lá, em 3 linhas, o assunto geral. Ele vai tentar, né?
Você vai chegar e vai falar assim, apresente pesquisa... Não, o presente relatório é uma atividade de estágio que foi realizada pelo estudante no período de tal dia até tal dia em tal lugar. Pá! Acabou, é isso. Sintetizou. Aí você vai trabalhar um pouquinho ali mais para poder desenvolver e fazer um parágrafo, entendeu? Um parágrafo legal ali de, sei lá, umas 4 ou 5 linhas. Você bota 2 frases boas ali, bem formuladas. O segundo parágrafo, vocês vão desenvolver as ideias. Você vai resumir o que está no desenvolvimento do texto. Então, resume o desenvolvimento. E aí, esse é o desenvolvimento, você divide ele em quantos tópicos? Por exemplo, assim, sabe? Você foi igual, vamos retomar o exemplo que eu usei da escola, que eu tinha o quê? No desenvolvimento tinha um memorial, eu refletia a escola, a juventude, falava das experiências de estágio. Então, eu poderia fazer, ao invés de 2 parágrafos, eu fazer 3 parágrafos, entendeu? Uma introdução de um trabalho maior. Nesse da escola, pode ser um parágrafo só mesmo, assim. Reúne todas as experiências. Aí, resume o desenvolvimento. E para cada experiência, pode ser feito 1 ou 2 linhas de escrita. Entendeu? É só você chegar e falar assim: fiz estágio em 3 escolas diferentes, fiz estágio no laboratório de análise de sementes florestais, fiz estágio no viveiro florestal. Ponto. Pode ser só isso. Pode ser, fiz estágio com isso, isso, isso. E aí desenvolve em cada um dos parágrafos. E aí o terceiro parágrafo... da introdução é o que? A conclusão. Vocês vão resumir o que vem depois na conclusão. Esse daqui é o tópico perfeito da introdução, entendeu? Você já tem que avisar. Nossa, eu coloquei o computador longe, tá terrível depois. Ó, o terceiro parágrafo é a conclusão. Tem que avisar do leitor o que será colocado no final, do que se aprendeu, o que se concluiu. Então, é essa a estrutura do negócio, básica. Essa daqui é uma introdução de sucesso. Isso serve só para o estágio? Claro que não, gente. Isso daqui serve para tudo. É muito estranho estar fazendo coisas para pessoas que vão me ver, que eu ainda não estou vendo ninguém, gente. Estranho gravar pro computador. Muito vazio. Desenvolvimento, então. Vamos lá. Quais são as principais características que a gente espera no desenvolvimento? Tem que... Eita, olha! Que apresentar o local escolhido. Falar um pouco sobre as razões, né? De ter ido fazer estágio nessa localidade. Apresentar um mestre de estágio e a sua formação, assim como as atividades que desempenha na empresa, propriedade, organização. Por que empresa, propriedade e organização? Porque vocês podem fazer estágio em vários lugares diferentes. Só que eu quero saber quem que é o mestre de estágio de vocês. Por que ele é uma pessoa relevante para vocês, entendeu? Porque cada pessoa é o que a gente pode retomar lá a história do mato de novo, ó.
todo mundo pode fazer qualquer coisa, mas não é todo mundo que sabe, entendeu? Porque o que seu mestre de estágio está te ensinando? É por isso que é importante a gente saber o que ele faz também. Ó, vamos lá. O meu mestre de estágio, ele é um professor que dá aula de geografia na escola em que eu estou fazendo estágio e dá aula em outra escola também. O meu mestre de estágio era o dono da propriedade, entendeu? Era uma propriedade pequena, só que ele tinha uma horta muito bacana. Eu fui fazer estágio com ele, ele teve horta a vida toda dele. Tá vendo? Um senhor conhecimento sobre horta, um senhor conhecimento sobre estar trabalhando em qualquer área. E dá pra gente, se a gente procurar conhecer as pessoas, é importante saber a história dos outros também. E aí, quais foram as atividades que você desempenhou? E aí, o que você fez? O que você aprendeu com isso? Quais foram as atividades desempenhadas pelos próprios estudantes e os aprendizados que tiveram nessas oportunidades? Quais são pontos em que você teve dificuldade? E quais são suas dificuldades? Quais você considera seus melhores acertos? Importante. Quero saber no que vocês foram bons, entendeu? O que mais que vocês podem colocar aqui no desenvolvimento? O que vocês acham importante? Eu acho importante relacionar com quais conhecimentos da escola você utilizou no seu estágio. Deixa eu ver, vamos ler o que eu coloquei. Desenvolvimento. Tem que apresentar o local escolhido, falar um pouco sobre as razões de ter ido fazer estágio nessa localidade. Apresentar o mestre de estágio e sua formação, assim como as atividades que desempenha na empresa, propriedade e organização. Quais foram as atividades desempenhadas pelos próprios estudantes e os aprendizados que tiveram nessas oportunidades? Quais são os pontos em que você teve dificuldade? Quais você considera seus melhores acertos? Quais conhecimentos da escola você utilizou no seu estágio? E aí, quais as oportunidades... Não, peraí. Vocês se identificaram com a área que vocês fizeram estágio? Isso daí é muito importante para a formação profissional de vocês. Para vocês irem vendo. Vamos lá, ó. Você se identificou profissionalmente com a área em que você estagiou? Porque olha só, são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo em que você vai fazendo. Viveiro, por exemplo. Eu descobri que mexer com árvore, eu gosto muito mais que mexer com planta ornamental, que até então eu tinha tido contato só. Foi isso daí, eu fui aprender fazendo o quê? Treinamento de enxertia, estágio, entendeu? Treinamento de escalada, que é isso, muito legal. Mexer com árvore o dia inteiro, trabalhar na roça. Foi em estágio que eu fui me entendendo profissionalmente até chegar aqui. Gostei de dar aula em escola e fiquei assim, nossa, e se eu juntasse uma escola na roça, num lugar tranquilo? E cheguei em Itaipé. Conheci EFA durante a minha formação também. Então, tudo isso daí, a gente se identificar ou a gente não se reconhecer, que vai formando a nossa identidade profissional, entendeu? Igual, por exemplo, eu fiz pesquisa, tive bolsa de pesquisa para estudar urbanização de Viçosa, igual eu citei. Eu estudava no bairro Santa Clara e isso foi uma bolsa da FAPEMIG, que é uma instituição de pesquisa daqui de Minas. Foi estudando a urbanização que eu tive certeza que eu não queria morar em cidade grande. Então, juntou uma coisa com a outra, não me identifiquei profissionalmente. Reflitam. Então, olha só, a importância de fazer estágio, de tentar novas coisas, novas experiências. Beleza? Fez um desenvolvimento?
Isso daqui são sugestões de coisas que vocês podem ir colocando, mas não precisa de ter tudo isso, não. Ó, vamos lá então. Conclusão agora. Vamos para a conclusão. E aí depois a gente vai puxar, vou ajudar vocês a escrever também. Nossa, já. Gente, vocês não têm noção, mas eu comecei a gravar isso, era 8 horas da manhã, agora são 12:06. E eu ainda estou nessa parte. Até o momento da escrita isso ainda vai demorar muito. Demora muito gravar essa aula. E ela vai ficar longa para vocês também. Mas é isso, é uma super aula. Titia ama, titia cuida. Vamos lá. Conclusão, então. O que é os 3 parágrafos ali, 2 parágrafos que a conclusão precisa de ter? Primeiro ponto, assim, ó. Caso você vai fazer só um parágrafo, né? Aí eu recomendo, faz pelo menos dois parágrafos. Ó, primeiro ponto, tem que resgatar o principal aprendizado durante o tempo. Porque como é que você faz isso? Você vai chegar e vai falar assim, deixa eu ver, durante o período em que eu fiz estágio, considero como ponto mais relevante de aprendizado ter, sei lá, elaborado um planejamento de aula e depois ter dado aula para os meninos em turma. Aí, ó, já continua a história aí, ó. Logo após isso, pude refletir a prática docente, que é o quê? A prática do professor em sala de aula. Tarará. Vai mandando brasa. Vamos lá. Tem que resgatar o principal aprendizado durante o tempo em que estagiou. Deve pensar sobre os desafios e sobre as conquistas do estudante. Finaliza, do estudante. Pronto. A conclusão deve abordar a experiência do estudante, e as condições do local. Que é o quê? Como é que foi isso daí? O que isso quer dizer? A conclusão deve abordar a experiência do estudante e as condições do local. Deve refletir o quê? Se você tinha um comprometimento com o seu estágio, no final, considero que a minha participação no estágio foi muito relevante, porque eu contribuí a partir disso. Aí você pode falar assim, considero que durante o tempo que estagiei, eu poderia ter dado mais atenção a tal e tal área, entendeu? Colocar que você deveria ter dado mais atenção é um jeito bonito de você falar que você não fez tanto quanto poderia. Que é outro jeito bonito de falar que você não fez tão bem assim o serviço. Tá vendo? Ó, já pensou? Não fez tão bem assim, tanto quanto poderia. E já até esqueci o outro que eu falei. Mas olha lá. E as condições do local, que é o quê? Você sente que você aprendeu nesse lugar aí que você foi fazer estágio? Ou então você fez só mais do mesmo? O que você já sabia na escola foi só isso que você aprendeu? Então vamos colocar isso aí também. A experiência do estudante. Sua participação nas atividades propostas de estágio foi significativa? Palavra feia, né? Mas tá bom. Foi significativa? Você sente que poderia ter melhorado em quais
aspectos. Você aprendeu coisas novas durante o estágio ou realizou as mesmas atividades de costume? E é isso, entendeu? Igual eu falei, quem quiser botar o anexo depois pode, quem não quiser é isso. Então, e aí, queridos, boa tarde. E agora já é 1h30. Vou ensinar vocês a última parte agora, que é a escrever o relatório em si, né? Vamos lá, introdução. Avaliação, né? Qual que é a avaliação da introdução? Apresentação pessoal. Motivações, né? A escolha do local. Resumo das atividades e aprendizados. Vamos lá. Então, a gente tem estes tópicos aqui para resumo. Vamos botar para avaliação, na verdade. Vamos colocar aqui, ó. Vamos botar 1, 2, 3. Então, a gente vai trabalhar agora a partir desses tópicos. Vamos lá. Tópico 1. Apresentação pessoal. Quais são coisas legais de vocês colocarem aqui nessa apresentação pessoal? Nome, idade, de onde vem, se é filho único ou de muitos irmãos, ou de família com muitos irmãos, entendeu? Aí dá para pular? Como, o que mais que dá para destrinchar disso daqui? Ó? De onde vem? Vamos pegar aqui então o de onde vem. E aí, o que é isso? Esse de onde vem dá para incluir aqui. Como é o relevo de onde você mora? Por quê? Como assim, como é o relevo? Isso faz parte da minha história. E se eu crescer nas montanhas de Minas, dos Matos Mineiros? Eu acho que é esse mesmo, a musiquinha lá, não lembro mais. Você mora na parte mais alta lá, de Chapada ou Planalto? Ou você mora na parte mais baixa, de planície? Isso interfere como? Tem vegetação no entorno da sua casa? Se não tiver na parte mais alta do morro, você pode ter uma vista bonita. Ok, beleza, ali da cidade. Só que sua casa tem maior risco de desmoronamento, mas em contrapartida, se a sua casa está no alto, ela não tem risco de alagamento, igual acontece nas planícies, sabe? Então, assim, são condições geomorfológicas, que é o quê? Dessa geomorfologia. É a ciência que tem o formato das terras. São condições que pega ali o relevo. São condições da geografia física, mas que interfere também no tipo de ocupação. As áreas de planície não são as áreas mais fáceis de serem acessadas. Então, geralmente, é onde estão os centros comerciais também. É onde tem o rio. Então, é onde a vida foi começada nas localidades, geralmente. Os primeiros moradores estavam procurando o quê? Estavam procurando água. Água para poder ter casa, água para poder ter plantação, água para poder ter vida mesmo, né? Se estruturarem as primeiras cidades. Então, isso interfere também, faz parte. Pode até não colocar isso no relatório, mas pensem isso para a vida de vocês. Como é o relevo de onde você mora? É uma questão que vocês podem colocar, mas aí, olha, principal foco é apontar a comunidade de onde vocês vêm e a cidade de origem. Pode falar um pouco
sobre a comunidade. Isso daqui é o estudo dos PE que a gente faz também. Resgatar a memória é entender quem é a gente no mundo. Eu já usei esse exemplo em sala, acho que foi com a turma do primeiro ano. Que assim, eu tenho 27 anos hoje. Eu chego em Belo Horizonte, eu fico deslumbrada com o tamanho dos prédios até hoje. Isso porque assim, eu já tenho um certo costume de viajar para cidades maiores. E ainda assim, é muito diferente para mim, porque eu sou de uma cidade de 12 mil habitantes. Quando eu mudei para longe de casa, eu vim parar aqui em Itaipé, entende? Então isso faz parte da minha história, isso faz parte da minha identidade, isso vai interferir até nas coisas que eu gosto ou não. Então vamos lá, ó. De onde vem? Se é de filho único ou família de muitos irmãos? Quais são seus gostos? E aí, o que é isso? Você gosta de meio ambiente, talvez? Não sei, primeira coisa que eu pensei. Prefere ambientes urbanos ou rurais? Que é isso? É um jeito bonito de falar. Prefere ficar na roça ou ficar na rua? Entendeu? A arte da escrita. Sempre trabalhando a arte da escrita. Tem interesse em cuidar de criações? E aí, você está se formando técnico em agropecuária, que é para poder mexer com bicho também, mas você quer mexer com bicho ou você quer mexer com planta? E aí, quem é você? Me conta. Vai lá, me conta quem é você. Depois, a família de muitos irmãos, isso interfere também na nossa forma de ver o mundo e tudo mais, ó. Agora, o número 2. Motivações para a escolha do local. Vamos lá. Como é que você escolheu o lugar que você vai fazer estágio? Foi aleatório? Qual foi seu planejamento sobre isso? Entendeu? Qual o principal atrativo do local que você escolheu? E aqui pode entrar, no caso dos meninos que vieram fazer estágio na escola, a oportunidade de ofertar abrigo, entendeu? Que tinha hospedagem, que é o nome que a gente dá para isso em outros lugares. Porque dependendo, igual teve amigo meu que já foi fazer estágio em outro estado. E aí a empresa tem que pagar o alojamento para o estudante. Tem que arcar com os custos de alimentação e de moradia do estudante, mas dá dinheiro à parte para ele comer. Então a escola ela faz isso também. Então você pode ter escolhido a escola por causa das condições de oferecimento de alojamento e de alimentação. É uma questão válida. Só que não pode ser só essa questão, entendeu? O que mais que você aprende fazendo estágio aqui na escola? Aprende sobre a organização e funcionamento de uma escola mesmo, da estrutura escolar. Porque você passa a gerenciar os outros estudantes. Você se torna responsável pela ação de estudantes, mas não na posição de estudante igual você estava, na de estagiário, que é buscando compreender tanto o lado do estudante quanto do professor, fazendo uma mediação dessas duas partes. Então tem um aprendizado aí por trás também. Entendeu? Vai acompanhar as aulas de agricultura, por exemplo. Vai lá aprender sobre técnicas de plantio, vai ajudar a fazer cerca. Ah, mas aí tá só fazendo cerca. Gente, fazer cerca também envolve um conhecimento específico naquilo ali. É qualquer tipo de toco que você pode colocar para fazer uma cerca, sabe? Todo mundo pode fazer, mas todo mundo sabe? Não. Como que você finca uma estaca? Qual profundidade que você tem que cavar a estaca? Se você for fazer uma horta, qual que é a melhor orientação para poder fazer sua horta? É norte-sul ou é leste-oeste? Então, tudo isso envolve conhecimentos específicos que são importantes para um técnico, são fundamentais para um técnico em agropecuária. Como é que cuida da criação? Como é que cuida dos bichos? Sabe? Qual que é o manejo correto? Como é que limpa o chiqueiro? Tudo isso, para você ser um profissional, você precisa saber. Porque você precisa de conhecer a estrutura de funcionamento das coisas, entendeu?
Mas aí vamos lá, isso daí já entra depois no resumo dos aprendizados. Qual o principal atrativo do lugar que você escolheu? Vamos. Quem é o seu mestre de estágio? Como ele atua na empresa? Na empresa, propriedade, organização. O que mais aqui que vocês podem colocar? Acho que para isso daqui já tá bom, para introdução. Aí vamos lá, número 3, resumo das atividades e aprendizados. Primeiro tópico, pode ser um único também. Resumir em 2 ou 3 linhas todas as atividades desempenhadas na localidade. Beleza? Estruturamos novamente em tópico? Tranquilo. Vamos então fazer o negócio aqui. Número 1, apresentação pessoal. Como que eu posso fazer isso? Me chamo Isabela. Tenho 27 anos. Sou natural de Ervalha, Minas Gerais. E atualmente sou professora na escola entre parênteses EFACIL. Muito grande, não é de zoeira não, é só porque é muito grande o nome da escola. Na EFACIL, ponto. Me chamo Isabela, tenho 27 anos, sou natural de Ervalha, Minas Gerais, atualmente sou professora na Escola Familiar Agrícola de Caraicá. Ó, me apresentei. Como mais eu posso começar isso? Originária da Zona da Mata de Minas Gerais, região marcada por mares de morros, tenho 27 anos e sou professora e monitora. A mesma coisa, só que escrito de outro jeito. Originário da Zona da Mata de Minas Gerais, região marcada por mares de morros. Tenho 27 anos e sou professora e monitora em uma escola familiar agrícola. Me chamo Isabela. Tá vendo como é que a gente pode ir treinando para poder ir melhorando a escrita cada vez mais? Beleza, ó. Isso daqui é só um exemplo básico ali, ó. Motivações para a escolha do local. Vamos lá. Escolhi a indústria Poneilândia. Nem lembro mais como é que eu escrevi Poneilândia. Escolhi a indústria Poneilândia para estagiar porque ela é referência na produção de chocolate arco-íris junto de comunidades tradicionais de cacau, aleatoriamente.
Então vamos lá, escolhi a indústria Poneilândia para estagiar porque ela é referência na produção de chocolate arco-íris junto de comunidades tradicionais de cacau. Gostarias de algo mais fantasioso que isso? Só a minha vontade de comer esse chocolate arco-íris. Então vamos lá. Como que a gente pode melhorar isso na arte da escrita? Olha, a empresa em que escolhi estagiar é a Poneilândia, localizada no município de... No município de onde? De Ervalha, né? Localizada no município de Ervalha. Mas Ervalha nem faz sentido porque é comunidade tradicional de cacau. Deixa eu mudar. Localizada no município de Breves, no Pará. Localizada no município de Breves, no Pará, que realiza suas atividades junto de comunidades tradicionais que cultivam de comunidades que cultivam o cacau, que tradicionalmente cultivam o cacau. Bom, pronto. Saiu de escolhi a indústria Poneilândia para estagiar porque ela é referência na produção de chocolate arco-íris junto de comunidades tradicionais de cacau para a empresa em que escolhi estagiar é a Poneilândia, localizada no município de Breves, no Pará, que realiza suas atividades junto de comunidades que tradicionalmente cultivam o cacau. Entendeu? Ó, deu 2 frases boas ali. Só agora fazer aqui, ó, o resumo das atividades de aprendizado. Em 2 linhas dá para fazer isso também, né? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Olha, realizei atividades com o plantio de cacau, secagem das sementes de cacau, fermentação das sementes de cacau e preparo do chocolate em grandes tachos. Vamos lá. Vamos pensar essa frase aqui. Quais são os erros dessa frase? Olha quanto cacau que está escrito, pelo amor de Deus. Realizei as atividades com plantio de cacau, secagem das sementes de cacau, fermentação das sementes de cacau e preparo de chocolate em grandes tachos. Meu Deus, vamos lá. Olha, realizei as atividades com plantio de cacau, secagem das sementes, dá para tirar esse de cacau, porque a gente já falou ali antes que é cacau. Fermentação das sementes de cacau, não, das sementes. Então, se eu já estou falando da semente antes, da secagem da semente, fermentação da semente, eu não posso juntar isso? Olha, secagem e fermentação das sementes. Tá vendo? Porque são 2 processos diferentes, mas que a gente consegue juntar para poder escrever semente aqui depois. Então, ó, fermentação das sementes e preparo do chocolate em grande tacho. Perfeito! Resumiu incrível. Temos aqui uma introdução preparada. Vamos para o tópico 2. Aí aqui... Qual que era mesmo essa fonte? Nem sei, nem lembro. Vamos jogá-lo aqui, ó. Introdução. Aqui agora é o desenvolvimento.
Vamos lá. O desenvolvimento. Quais são os critérios de avaliação? Organização das ideias, detalhamento das informações, apresentação dos conhecimentos, presença de imagens. Então tá aqui. O desenvolvimento é isso, mas isso daqui é regra geral para os negócios. Eu não vou detalhar em 3 tópicos igual eu fiz aqui na introdução. A introdução era só porque são 3 critérios de avaliação, que são 3 coisas diferentes que interferem na forma de escrever. O desenvolvimento é geral. Vamos lá. Desenvolvimento. O que vocês têm que fazer? Cadê a imagem lá do... Apresentar o local escolhido, falar um pouco sobre as razões de ter ido fazer estágio nessa localidade, apresentar o mestre de estágio e sua formação, assim como as atividades que desempenha na empresa, propriedade ou organização, quais foram as atividades desempenhadas pelos próprios estudantes e os aprendizados que tiveram nessas oportunidades, quais são os pontos em que você teve dificuldade, quais você considera seus melhores acertos, quais conhecimentos da escola você utilizou no seu estágio, você se identificou profissionalmente com a área em que estagiou? Vamos lá. Desenvolvimento, então. Vou dar dicas para vocês de como começar os parágrafos, entendeu? Porque não tem como eu falar de experiência por experiência. Mas olha só, uma coisa que vocês podem sempre considerar, olha. Sempre considerar e refletir sobre o conhecimento que uma ação envolve. Como assim o conhecimento que uma ação envolve? Vamos colocar aqui de exemplo capinar. Qual que é o conhecimento envolvido em capinar um local? Qual que é a ação, né? Vamos lá, a coisa a se pensar aqui, ó. Ação: tirar o mato. O que é mato aqui? Já dá para pensar nisso, ó. O que é mato? Como diferenciar o mato? Quais plantas são plantadas e quais são de geração espontânea? Aí vamos lá. Quais são as coisas então que vocês têm que saber para poder capinar? Qual o melhor momento com a terra? Qual o melhor momento para capinar? Com a terra úmida ou com a terra seca? Quais, deixa eu ver o que mais que você pode colocar. Quais as ações de ficar muito tempo exposto ao sol? Porque se você está capinando há muito tempo, se você tem costume de capinar, você sabe que você ficar tomando sol direto na cacunda é ruim demais, você vai ficar todo queimado de sol. Então, quais são as estratégias? Como lidar com o sol?
Quais são estratégias? Isso daqui vocês podem colocar, devem colocar no estágio de vocês. Como que vocês lidam com a condição de tempo, entendeu? Ó, conhecimento que uma ação envolve. Como lidar com o tempo frio ou com o tempo de calor? Esses locais em que você vai capinar, ele é mais perto ou ele é mais longe? Como você chega lá? Como você se alimenta nesse lugar? Como você volta de lá? Entendeu? Então tem que pensar também como você se transporta e como você se alimenta, as condições básicas de reprodução da vida. Como você se transporta? Como você chegou até lá? Quais são as ferramentas que você usa numa ação de estar capinando no local? E aí, tem diferença entre o enxadão? Tem diferença da enxadinha? Eu posso usar um rastelo para poder capinar? Eu posso fazer um canteiro usando uma cavadeira? Toda ferramenta, só por ser uma enxada, ela tá boa? Ela precisa de estar molada? Eu sei, você sabe amolar uma enxada? Porque isso daí você tem dependência também para você fazer o seu serviço. Conseguem perceber todas as camadas que vai envolvendo? É igual eu peguei a xicrinha aqui, olha, para vocês. Uma só coisinha, tem muitas outras coisas que a gente pode pensar a respeito dela. Por isso, ó, vou botar aqui atividades de estágio devem ser pensadas com calma e com cautela para que vocês consigam compreender o máximo possível sobre elas e assim melhorar o conhecimento. Entendeu? Como melhorar as ferramentas? O lugar oferece as condições necessárias? Para o trabalho proposto? Entendeu? Então vamos lá. Tudo isso daqui é coisa de vocês pensarem e escreverem. Ó, como que a gente pode começar parágrafos? Então, no decorrer do desenvolvimento, olha, entre as atividades realizadas, ou então, deixa eu colocar, vamos ver aqui, durante o período de realização do estágio, durante a trajetória de estágio, no decorrer dos dias estagiados, ao longo do período ou longo do tempo, entendeu? O que mais? Vamos ver aqui, ó. Entre as atividades realizadas é outro. Então, entre as atividades realizadas, entre os feitos, deixa eu dar esse passamento. Entre os feitos, dentre as realizações, dentre as práticas realizadas, em meio às atividades desenvolvidas,
que mais que a gente pode colocar aqui? Entre as atividades, entre os feitos, dentre as práticas realizadas, em meio às atividades desenvolvidas. Vamos ver. Aí, para falar dos aprendizados, entre os aprendizados, em meio às aprendizagens, em meio às novas experiências adquiridas, entre as vivências e os aprendizados desenvolvidos, mas aqui, entre os aprendizados, em meio às aprendizagens, em meio às novas experiências adquiridas, entre as vivências e os aprendizados desenvolvidos. Vamos ver o que mais que dá para colocar aqui. Uma das oportunidades experienciadas. Está errado? Se existe? Não. Em uma das oportunidades vivenciadas. Experienciadas não existe, perdão. Acontece, segue o baile. Uma das oportunidades vivenciadas. O que mais que a gente pode colocar aqui? Um dos eventos entre os acontecimentos deixa eu ver, os avanços de conhecimento. Tá vendo? Dá para arrumar várias coisas assim. Como oportunidade de melhoria, ou então assim, deixa eu ver, um ponto relevante, um ponto que merece maior destaque. Um ponto que merece maior destaque, aí você vai apontar seus erros aqui, entendeu? Percebo a necessidade de me dedicar mais em relação a... Coloca a coisa aí, porque o quê? Ficou faltando, não prestei atenção nisso, entendeu? Percebo a necessidade de me dedicar mais em relação a isso. Olha, como oportunidade de melhoria, tá? Deixa eu ver. Espero que em outras oportunidades consiga avançar melhor em relação ao quê? Em relação ao seu problema aí, Entendeu? O que mais que a gente precisa de considerar? Que eu nem lembro mais. Cadê o negócio aqui? De avaliação de vocês. Detalhar a apresentação dos conhecimentos. Presença de imagens. Isso. Gente, presença de imagens. Esse daqui é outro relatório de estágio que eu não posso mostrar para vocês, não. Porque tem informação confidencial do projeto que eu fazia parte. Mas olha só. Por isso que precisa de ter imagem. Eu estava falando das doenças que tinha nas mudas. E aí, como é que eu vou falar de doenças se eu não vou apresentar? Todas essas fotos aqui fui eu que tirei durante o estágio. Por isso é que precisa das informações, entendeu? Tem que ser mais completo possível. Aí vamos para as conclusões. Eu cansei disso daí já. Conclusões.
Então, é. Ai, conclusões. Quais são as nossas conclusões, então? Eu vou avaliar vocês pelo. Não. Vocês têm que relacionar os conhecimentos e as coisas que estão antes. Mas aí deixa eu dar ideia para vocês começarem as conclusões. Olha só. Dessa forma. Uai, não tá escrevendo? Dessa forma. Desse modo. Desse jeito. De tal jeito que. De modo que. Não, peraí. Dessa forma, desse modo, desse jeito. Aí vocês podem colocar. Ademais, conclui-se. Destarte. Destarte é uma das minhas palavras favoritas. Significa desse jeito. Eu sempre coloco nos meus textos, eu acho lindo. Desse jeito. Entendeu? Se você quiser ver se dá para incluir destarte na palavra, você coloca. Dá para substituir por desse jeito? Se der, você coloca destarte, cara. Ó, destarte é dessa forma. Por fim, dessa razão, por tais razões apresentadas, entre as. Não, peraí, deixa eu ver. Não sei, não lembro mais. Mas é isso. Portanto. Peraí. Portanto, tá bom. Beijinho, tchau.